Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a legislação municipal aqui de Santa Rosa. Começando com a lei orgânica, que é a principal lei do município. A lei orgânica é a lei que organiza o funcionamento do município. Vamos conversar aqui sobre os poderes do município, principais regras de funcionamento. Ao longo da aula, claro, eu vou mostrando para vocês como que isso costuma ser cobrado nas provas de concurso. E quando terminarmos o conteúdo teórico aqui, teremos também questões para vocês praticarem no final da aula, questões que eu elaboro no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões da nossa prova. E as questões todas serão ainda corrigidas em vídeo. Então é importante que vocês assistam a aula, marquem na lei o que acharem importante, leiam e releiam esta lei, e depois de terem feito as leituras e releituras, aí sim, tentem resolver as questões. Assim vocês vão ficar com o conteúdo bem no final da aula. Então esse é o nosso método aqui de estudo para a legislação municipal. Vamos então iniciar agora. O artigo 1º nos apresenta o município de Santa Rosa. O município de Santa Rosa faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul, como a gente sabe. Até aqui nenhuma novidade. Ele tem como fundamento a autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Esses são valores que o município adota, valores esses que vêm lá da Constituição Federal. Este primeiro artigo não costuma ser cobrado em prova, mas a banca até poderia perguntar quais são esses princípios adotados. O artigo 2º, pessoal, traz os poderes do município e ele é bastante cobrado em provas de concurso. Vocês têm que saber que o município de Santa Rosa, assim como qualquer município do Brasil, somente tem 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário do município. O poder judiciário sempre é estadual ou federal, nunca municipal. Então, numa questão sobre a Constituição Federal, eles podem exigir que vocês saibam quais são os 3 poderes da União ou do Estado, que são o Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas, numa questão sobre a lei orgânica do município, eles só podem pedir esses 2 poderes, o Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, que é a Prefeitura. Para tentar te confundir, a banca faz uma pegadinha, às vezes, afirmando que o município tem esses 3 poderes. Aí está errado, porque não tem, o município tem só 2 poderes, legislativo e executivo, como a gente vai estudar hoje aqui nesta lei. E a ação municipal desenvolve em todo o território do município, promovendo o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes, quer dizer, o poder executivo não exercido na função de um dos poderes também não pode, ao mesmo tempo, exercer função de outro. O município de Santa Rosa tem a sede na cidade de Santa Rosa e a criação, organização e supressão de distritos depende de lei municipal e só pode ser feito após consulta prévia mediante plebiscito. Então eu preciso de 2 coisas para criar, organizar ou suprimir algum distrito aqui em Santa Rosa. Lei municipal e consulta à população. Por meio de um plebiscito, a população vai responder se concorda ou não com a criação, organização ou supressão do distrito. E os símbolos do município são a bandeira santa rosense, o hino e o brasão. Bom, vamos agora ver a autonomia do município. Por que eu posso dizer que o município de Santa Rosa é autônomo? Porque o povo de Santa Rosa, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus vereadores, que são os seus representantes, elege prefeito e vice. E existe no município uma administração própria, que cuida dos interesses do município. Que administração própria é essa, pessoal? É a prefeitura. Porque quando tem algum problema para ser resolvido no município, o município não precisa necessariamente pedir ajuda do governo estadual ou do governo federal, porque ele tem uma prefeitura com capacidade de resolver muitas das suas situações.
E a soberania popular significa que o poder vem do povo, quem manda é o povo. E o povo faz isso por sufrágio universal, porque o povo vai poder eleger os seus candidatos e todos do povo podem ser candidatos. Pelo voto direto e secreto, o povo vai às urnas de 4 em 4 anos votar e eleger os seus representantes. E também tem outros mecanismos de participação popular, como o plebiscito e o referendo, que são formas de consulta à população, ou ainda a iniciativa popular, que é quando o povo pode, por sua iniciativa, apresentar proposições. Bom, sobre as competências do município, o artigo 6º traz uma grande lista de competências, que são aquelas coisas que cabe ao município fazer, isso que é uma competência, uma atribuição. Aqui, pessoal, tem uma grande lista, e essa lista eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Porque a nossa ideia aqui é passar rapidamente para vocês os pontos. Então, eu não vou ficar lendo tudo, que não exige muita explicação. Então, aqui é importante só que, ao ler as competências do artigo 6º, vocês percebam que vocês estão lendo as competências do município de Santa Rosa. Porque depois que vocês concluem a leitura deste grande artigo, vocês vão encontrar lá no artigo 7º competência comum do município com o governo federal e com o estadual, competências do município, União e Estado. Aqui são competências que também cabem ao município, mas ele faz junto com o governo federal ou estadual. E a banca pode misturar na prova de vocês quais são as competências só do município com essas competências comuns. Então, é importante, ao fazer a leitura dos artigos 6º e 7º, perceber que no artigo 6º são competências do município, no artigo 7º, competências do município junto com a União e com o Estado. Um detalhe importante, que o município pode, para atendimento de suas competências, fazer parcerias com órgãos federais e estaduais por meio de convênio, fazer parcerias com a iniciativa privada por meio de uma PPP, parceria público-privada, ou ainda realizar parceria com organizações da sociedade civil, portanto. Bom, sobre vedações, aqui cai muito em prova, vocês têm que conhecer as proibições do município. Primeira coisa, o município não se mete com religião. O município não pode criar uma igreja, não pode colocar dinheiro nelas, nem embaraçar, nem atrapalhar o funcionamento delas, ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. A única coisa que pode são colaborações de interesse público. Então, a primeira, em resumo, não se mete com religião. Segundo, não pode recusar fé a documentos públicos. A banca pode fazer uma pegadinha trocando públicos por particulares. Cuidado! O que é proibido ao município é recusar fé a documentos públicos, porque eles gozam de fé pública. Também o município não pode criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. O município vai tratar todos os brasileiros da mesma forma, sem preferência, sem privilégios. Também o município não pode fazer propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração por meio da publicidade da prefeitura. Também não pode manter nenhuma publicidade que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. E nessa publicidade feita pelo município, nunca pode ser feita a promoção pessoal das autoridades com nomes, símbolos ou imagens. Também não pode permitir o uso de bens municipais por terceiro, a não ser nos casos que essa lei vai prever de concessão, permissão ou até autorização de uso. Não pode pegar um empréstimo no exterior, um empréstimo externo, sem ter autorização do Senado. Aqui eu gosto de brincar que só pode ter o empréstimo se o Senado autorizar. Se de Senado, né, que é a primeira sílaba da palavra Senado. Aqui a banca pode trocar, dizendo que para pegar empréstimo externo tem que ter autorização da Câmara ou do Congresso Nacional, e aí está errado. Quem autoriza empréstimo externo é o Senado. Então lembra, só se o Senado autorizar. Também instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça, para que seja criado ou aumentado um tributo somente com projeto de lei. O prefeito ou prefeita tem que encaminhar um projeto de lei e só se os vereadores aprovarem esse tributo vai ser aumentado. Também não pode instituir impostos sobre aqueles que têm imunidade, não pagam impostos. Os entes públicos da União, Estado e municípios
templos de qualquer culto, igreja não vai pagar IPTU, por exemplo, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos e o livro, jornal, periódicos e papel destinado à sua impressão. O artigo 9º-A foi inserido aqui na lei orgânica para trazer que são bens municipais tudo aquilo que pertence ao município, sejam móveis, imóveis, direitos ou ações. Quem administra os bens é o prefeito, exceto aqueles da Câmara que a própria Câmara de Vereadores vai administrar os seus bens. E é proibida a doação, venda ou concessão de uso de fração de parques, praças, jardins e largos públicos. Todos os bens do município devem ser cadastrados para acompanhar o patrimônio do município, e a alienação, que é quando o município vai se desfazer de um bem que lhe pertence, precisa ser feita avaliação do valor do bem, tem que ter autorização dos vereadores, uma lei autorizando que o município se desfaça do bem, autorização legislativa, e tem que ser realizada uma licitação. No entanto, tem alguns casos que é dispensada a licitação, e a banca pode te perguntar, quais são os casos que não precisa de licitação? Não precisa de licitação a doação de bens móveis, a doação de imóveis, quando for destinado a fins de interesse público ou em outra entidade. Por exemplo, a prefeitura doa um terreno para o Estado, para que o Estado lá instale uma unidade da Brigada Militar, por exemplo. É isso. Também não precisa de licitação em permutas. O que é a permuta? É a troca. É quando o município tem um bem que interessa a outro, e esse outro tem um bem que interessa ao município. Sendo eles do mesmo valor, pode ser feita uma troca, uma permuta, e aí não vai ser realizada a licitação também. E se o município tiver ações na Bolsa de Valores, ele também não vai licitar, ele vai fazer a venda no mercado de valores, na Bolsa de Valores. O uso por terceiros de bens municipais pode ser feito por concessão, permissão ou autorização. Então, os bens do município podem ser utilizados por pessoas particulares ou empresas ou entidades, mas sempre vai ter que ter um instrumento de concessão, permissão ou autorização. A concessão dos bens de uso especial e do domínio do município precisa de licitação para escolher quem vai receber a concessão. A concessão de bens de uso comum, como parques, praças, depende de licitação e só vai ser feita para fins escolares, de assistência social ou turísticas. A permissão de uso, que é a título precário, a qualquer momento pode ser retirada, é feita por decreto do prefeito. E a autorização, que é para uso por poucos dias, a autorização, que é para atividades ou usos específicos e transitórios, vai ser por no máximo 90 dias. E a banca pode te perguntar, no caso de autorização de uso de bens do município por terceiros, qual é o prazo máximo da autorização? E aí, tu vai lembrar que é no máximo 90 dias. Podem ser concedidos a particulares serviços de máquinas do município, desde que não haja prejuízo para os trabalhos planejados. E os imóveis do município não podem ser adquiridos por uso capião. Isso é importante. Quando alguém tem a posse de um imóvel sem ter a sua escritura e ninguém contesta essa posse, depois de um tempo, esse possuidor pode adquirir a propriedade desse bem por meio da uso capião. Não pode acontecer uso capião em bens do município. Uso capião não é possível com imóveis do município. Então, se alguém estiver ocupando um imóvel que pertence ao município, mesmo que esteja lá há 30 anos, não é dono do imóvel, porque o município não perde imóveis por uso capião. Particulares, sim, podem perder imóveis pela uso capião. E o município não pode dar nome de pessoa viva a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Não pode homenagear alguém que está vivo, dando nome de uma rua, avenida, parque, praça ou prédio público. E quando for homenagear pessoa falecida, tem que ter falecido pelo menos há 1 ano a pessoa para receber a homenagem, exceto quando ficar comprovado que empenhou esforço fundamental para realizar o objeto a ser nomeado. Então é isso. Quanto a obras e serviços municipais, as obras também vão seguir as regras da legislação. Concessões de serviços, que é quando o município passa um serviço para a entidade privada explorar, para uma empresa explorar, são feitas mediante contrato de concessão.
e as permissões para execução de serviços mediante decreto. Os serviços que forem concedidos ou permitidos para a iniciativa privada estão sujeitos à regulamentação e fiscalização. O município estabelece as regras que as empresas que prestam esses serviços públicos devem observar e fiscaliza se elas estão cumprindo. Por exemplo, o município faz uma concessão de transporte coletivo. Aí uma empresa explora o serviço de transporte cobrando tarifa dos usuários. O município vai fiscalizar se a empresa está fazendo tudo direitinho, está cumprindo as regras da concessão, se o ônibus está saindo no horário, se tem a quantidade adequada. Tudo isso o município fiscaliza nas concessões e permissões. E é isso que está dizendo o artigo 9K. E se a empresa concessionária estiver em desconformidade, não estiver cumprindo as regras da concessão, o município pode retomar, pode pegar de volta o serviço para prestar diretamente. Bom, então é isso que nós temos neste primeiro título, que fala de vários assuntos e começa a introduzir aqui a lei orgânica. Agora nós vamos ver regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Bastante coisa para a gente conversar sobre o poder legislativo, e depois veremos as regras sobre o poder executivo, que é a prefeitura. Bom, sobre o poder legislativo, que é a Câmara Municipal, o artigo 11 estabelece o período de funcionamento da Câmara. A Câmara vai ter reuniões de 1º de fevereiro a 15 de julho. Aí, no finalzinho de julho, tem um recesso ali de 15 dias, a Câmara não funciona. Depois volta dia 1º de agosto e volta a funcionar, e funciona até 31 de dezembro. Então, a gente percebe aqui que vai ter recesso da Câmara. A Câmara não vai estar tendo reuniões no mês de janeiro e na metade final do mês de julho. No restante, a Câmara está funcionando. Esse é o período de funcionamento. E nesse período, a Câmara faz as suas sessões de preferência nas segundas-feiras, porque não vai ter sessão todos os dias, né? A sessão da Câmara vai ser geralmente uma vez por semana, nas segundas-feiras. No primeiro ano de cada legislatura, peraí, o que é uma legislatura? Legislatura é um mandato que tem 4 anos. No primeiro ano de cada mandato, então, no dia 1º de janeiro, a Câmara se reúne por uma sessão solene para dar posse aos vereadores que foram eleitos, eleger a sua mesa e também nessa sessão se dá posse para o prefeito e vice-prefeito que foram eleitos. Aqui tem o compromisso que é prestado nessa sessão pelos vereadores e aí eles vão eleger uma mesa. Como assim? Bom, é que os 15 vereadores do município vão ter uma mesa, que são alguns deles que vão comandar os trabalhos. A mesa é o órgão, então, que dirige os trabalhos da Câmara e ela vai ter um mandato de 1 ano, sendo vedada, proibida a reeleição. Então, um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o vice-presidente, outro vai ser o primeiro secretário, outro o segundo secretário. Esses eleitos vão ficar 1 ano na mesa. Quando termina o ano, a Câmara vai eleger uma nova mesa para o ano seguinte. E não é possível reeleição. Aquele vereador que foi presidente da Câmara no primeiro ano não pode ser presidente de novo no segundo ano, porque o mandato é de 1 ano e é vedado e é proibida a reeleição. Aqui a banca pode tentar te enganar, mudando a duração do mandato para 2 anos ou 4 anos, ou dizendo que é permitida a reeleição. E aí está errado, porque tu sabe que o mandato da mesa é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição. Convocação extraordinária da Câmara. O que é isso, pessoal? A Câmara vai se reunir normalmente nas segundas-feiras, como a gente viu. Agora, se não deu tempo de tratar todos os assuntos que precisava, pode ser convocada outra sessão na semana. Ou ainda, durante os períodos de recesso, a Câmara pode ser chamada para uma reunião extraordinária. Então, uma convocação extraordinária é uma convocação para uma sessão extra, além daquelas normalmente realizadas pela Câmara. A banca pode te perguntar, quem é que pode convocar uma extraordinária? Atenção, pode ser convocada pelo presidente da Câmara ou pela comissão representativa, que é a comissão de vereadores que atua durante o recesso, ou por maioria dos vereadores. Mais da metade dos vereadores podem convocar, ou pelo prefeito durante o recesso. Esses são os que podem fazer uma convocação extraordinária da Câmara. Sempre que for feita, tem que ser demonstrado que tem urgência ou interesse público relevante. Quer dizer que não pode esperar a próxima sessão da Câmara, que tem que ser feita essa sessão extraordinária.
Para essa sessão vai ter uma pauta dizendo aquilo que vai ser tratado. E nessa sessão, a Câmara somente pode deliberar sobre a matéria que tiver na convocação. Não pode decidir outros assuntos nessa extraordinária. E ainda é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, inclusive durante o recesso. O que significa isso? Que os vereadores não ganham nem um centavo a mais pelo fato de ter uma extraordinária. Aqui a banca pode tentar te enganar, dizendo que é assegurada a parcela indenizatória para os vereadores quando tem extraordinária. Não, não é. Isso está errado. Eles não ganham nem um centavo a mais para participar dessa reunião extraordinária. Bom, como que funcionam as deliberações da Câmara? As deliberações são as decisões tomadas pela Câmara e elas serão por voto. Como é que funciona? Tem que estar presentes, no mínimo, mais da metade dos vereadores. Se são 15 vereadores, eu preciso que estejam presentes, no mínimo 8 vereadores, para que algo possa ser colocado em votação. Então, se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes menos de 8 vereadores, nem pode começar a sessão. Se estiverem presentes 8 vereadores, para eu aprovar a matéria, eu preciso de maioria dos votos do presentes, que seriam 5 votos, né? Se estiverem presentes 9 vereadores, também com 5 votos eu tenho maioria. Se estiverem presentes 10 ou 11 vereadores, eu preciso de 6 votos. Se estiverem presentes 12 ou 13 vereadores, eu vou precisar de 7 votos. E se estiverem presentes 14 ou 15 vereadores, eu vou precisar de 8 votos. Então vejam que essa maioria simples é uma maioria relativa, que muda conforme a quantidade de presentes. E é isso que nós temos, pessoal. Quanto mais vereadores presentes, mais votos eu vou precisar. Quanto menos presentes, menos votos. Em regra, as matérias da Câmara são aprovadas assim, por maioria simples, que é mais da metade dos presentes, desde que mais da metade do total estejam presentes na sessão. Tem algumas matérias que a lei orgânica vai pedir mais atenção para sua aprovação. Ela vai exigir o voto de maioria absoluta. Maioria absoluta é mais do total de vereadores, não importando quantos estão presentes. Então, se são 15 vereadores, são 8 votos para aprovar uma matéria que exige a maioria absoluta. E não importa se estão presentes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 vereadores, eu sempre vou precisar dos 8 votos para a maioria absoluta. E quando for maioria de 2/3, é ainda mais difícil de alcançar, porque 2/3 de 15 vão ser 10 votos. Então, as matérias mais difíceis de serem aprovadas são essas aqui, que exigem 2/3, que eu vou precisar de 10 votos favoráveis. Bom, então sempre que a matéria não for maioria absoluta 2/3, é por maioria simples. Aqui no parágrafo 1º, tem algumas matérias que exigem uma presença e um voto especial. Essas matérias só podem ser votadas com a presença de 2/3, ou seja, com 10 vereadores presentes, e vão exigir o voto de maioria absoluta para aprovação, ou seja, no mínimo 8 votos favoráveis. A banca pode perguntar quais são essas matérias, que eu esquematizei aqui para vocês. O plano diretor, orçamento do município, empréstimos, auxílios, concessão de benefícios e matéria que versa sobre interesse particular. Essas matérias exigem a presença de 2/3 e o voto de maioria absoluta para serem aprovadas. O presidente da Câmara, ele comanda as sessões e ele vai dar a palavra para um vereador, vai dar a palavra para outro, vai abrir uma votação. Como ele comanda as sessões, ele não vai votar sempre. O presidente só vota na eleição dos cargos da mesa, quando tem uma votação e a matéria ficou empatada, ou quando exige-se a presença de 2/3, que são esses casos que a gente acabou de ver. Nesses casos, o presidente da Câmara vai votar. Então, o presidente da Câmara, como ele comanda as sessões, nem sempre ele vota só nesses casos. As sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, salvo disposição do regimento interno em contrário. Muito bem, pessoal, com isso concluímos aqui o nosso primeiro vídeo sobre a Lei Orgânica do Município.
Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras de funcionamento aqui do município de Santa Rosa.